Eu estou maravilhado de pensar sobre o reino de Deus. Eu estou maravilhado, quando eu leio a Bíblia, como o reino de Deus, na verdade, é a mensagem central de Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma, o reino de Deus é a mensagem central, dos apóstolos, da igreja primitiva. E eu creio que o reino de Deus também tem que ser, a mensagem central da igreja. A igreja se envolve com tantas coisas que não tem muitas vezes a ver com o reino de Deus. Eu queria perguntar para você, gostaria que você pensasse comigo, se você tivesse que discorrer sobre o reino de Deus nesta manhã, primeiro, que versículo da Bíblia você usaria? Que versículo da Bíblia você usaria para falar sobre o reino de Deus? Pensa aí um pouquinho. Se alguém te perguntasse, o que é o reino de Deus? Como você responderia? E que versículo da Bíblia você usaria para explicar o reino de Deus? Esta deve ser uma resposta que deve ter dentro de mim e dentro de você. Se o reino de Deus está dentro de nós, é muito importante que tenhamos uma base bíblica para o reino de Deus. Ok? Então eu não vou perguntar para vocês, mas eu queria que você estivesse pensando sobre isso. Qual é a sua definição de reino de Deus? O que é reino de Deus para você? Como você explicaria o reino de Deus? Nesses dias, já desde semana passada, queremos gastar algum tempo ajudando vocês a pensarem, não apenas a ouvirem mensagens, o que é muito importante, mas a refletirem e formarem dentro de vocês esta base bíblica para a resposta que a sociedade precisa. Vou fazer uma pergunta simples, porque as mídias foram envolvidas por isso, evangélicas ou não. O que aconteceu com aquele casal de pastores no Rio de Janeiro, que as mídias publicaram? Aquilo mostra o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus no meio de tudo aquilo? Onde está o reino de Deus em tudo aquilo? Aonde está o reino de Deus aqui na Shalom? Onde está? Onde vemos o reino de Deus? Aonde vemos o reino de Deus na sociedade, que a igreja deve estar influenciando? Então pense sobre isso. Dentro da sua casa, qual é a evidência do reino de Deus? Aonde uma pessoa que não conhece a Cristo e ela quer conhecer o reino de Deus, como ela pode fazer isso? Aonde ela pode encontrar o reino de Deus? Vamos nesses dias, caminhando pelas páginas da Bíblia, pensarmos um pouco sobre isso. Eu tenho procurado ser muito honesto, como pastor de um rebanho, e muitas coisas modernizaram a igreja, e eu sou muito feliz por isso, sou muito grato pela modernização da igreja. Eu penso que, gente, imagina como não seria confortável viajar com uma mala dessa. Se eu tivesse que viajar com uma mala desta, seria estranho, Imagina você chegando, no aeroporto com uma mala dessa. Primeiro que é pesado. As malas que eu uso, que você usa, não são mais assim, não é verdade? As malas agora têm rodinhas, então fica bem fácil, da gente. Então a modernidade não é uma coisa ruim. E eu falei esses dias sobre a modernidade da igreja. Minha irmã, pensa você passando roupa. Gente, eu não acredito que uma mulher... Olha, esse aqui deve pesar, sem dúvida. Elisângela, vem aqui, você que está rindo. Pega aqui para te ver. Não, pega com uma mão só, não vem assim.
Gente, é pesado mesmo. E está sem as brasas. Agora, você sabe como é que funcionava? Gente, um elétrico é melhor, mais fácil. Vaporzinho. A modernidade não é ruim em si. Nós precisamos entender isso. Aqui tem muita coisa que faz a gente pensar um pouco, que a modernidade veio para facilitar a nossa vida. Olha aqui, ó. Pensa no micro-ondas, né? O tempo para passar café. Meia hora para passar café. Até fazer fogo, esquentar água, agora em 1 minuto você faz. A modernidade não é ruim. Pensa, muitos jovens nem conhecem isso aqui. Você nem pega aqui você, porque... Isso aqui, eu era bom demais nisso aqui, gente. Isso é um computadorzinho de hoje, uma máquina de escrever. A modernidade é boa. Mesmo na igreja, a modernidade é boa. O mundanismo é que é ruim. Já falei sobre isso. Então nós não podemos confundir, né, a modernidade com o mundanismo. Então a modernidade na igreja é boa, mas o mundanismo é péssimo para a igreja. Então eu gosto de pensar nessa igreja moderna, mas eu não gosto de pensar nessa igreja mundana. Me parece que algumas discussões envolvendo a igreja tem muito mais mundanismo do que reino de Deus. Então mas nosso tema é o reino de Deus. Como pensarmos então? Um texto que eu gosto, quero sugerir para você. Se você não conseguiu pensar num texto, eu quero te dar sugestão. Se você pensou, parabéns, mas esse texto representa muito bem, né, uma base para falarmos sobre o reino de Deus. Mateus 6:33, né, vocês já conhecem, e eu creio que todo crente cheio do Espírito Santo, que já tem algum tempo na fé, ele sabe esse versículo de cor. Você que está chegando agora, que é novinho na fé, você já pode também aprender esse versículo. Quando eu contar 3, leiam todos juntos, que fica bem bonito. 1, 2, 3, vamos lá? Ok, ele fala sobre, Jesus está falando sobre o reino. Ele disse: vocês devem priorizar na vida de vocês o reino de Deus. O reino de Deus deve ocupar a primazia, o primeiro lugar na vida de vocês. Quando eu cheguei em Curitiba, eu vim para fazer o seminário, e eu estava procurando uma igreja para congregar. Eu vinha de uma igreja muito comunidade no aspecto de envolvimento pessoal, uma igreja muito fervorosa, uma igreja, né, muito pautada na palavra de Deus. E eu cheguei em Curitiba, queria achar uma igreja com algumas dessas características. Eu fui em várias igrejas aqui em Curitiba, igrejas boas, né, e eu acabei, né, por algum tempo, estando numa igreja, frequentando essa igreja. E uma coisa que me chamou a atenção nessa igreja, eu não fiquei lá por conta disso. As pessoas eram muito boas, socialmente eram 10, mas elas não tinham linguagem do reino de Deus. O único tempo de linguagem do reino de Deus era na hora do culto, né, dos louvores, da pregação. Era uma hora e pouquinho, as pessoas então ouviam e falavam sobre o reino de Deus. Mas quando terminava esse momento, elas iam conversar. Então elas falavam sobre política, elas falavam sobre economia, elas falavam sobre esporte, elas falavam sobre moda, elas falavam sobre cultura, mas elas não tinham nada no seu vocabulário de reino de Deus. E durante a semana você não ouvia essas pessoas falarem sobre ou acerca do reino de Deus. E Jesus diz que, né, nós devemos
colocar em primeiro lugar o reino de Deus. É o que nós aprendemos. A definição de reino, no original você sabe, alguns de vocês talvez não saibam, a palavra é basileia, que significa poder real, realeza, domínio ou governo. Então o reino de Deus, uma definição bem simples seria o domínio de Deus na minha vida. O domínio de Deus na minha vida. Diga, o domínio de Deus na minha vida. Diga assim, os valores de Deus na minha vida. Você entendeu? Então isso é o reino. Quando o reino está em nós, nós vamos estar alinhados com os ensinamentos da palavra de Deus e os valores do reino de Deus. Uma das prioridades da mensagem de Cristo sempre foi enfatizar o reino de Deus. Os discípulos e muitos seguidores de Jesus no começo acreditavam que o reino de Deus era social e político, portanto seria estabelecido na terra. Nós que olhamos para isso falamos que é absurdo, porém estamos cometendo, eu penso, um engano nesses dias. Para a maioria, ou para um grande número de pessoas, o reino de Deus é resumido em prosperidade financeira. Nós olhamos o reino de Deus como prosperidade financeira. E o entendimento do reino de Deus de muitas pessoas, e a forma como ele é pregado nesse tempo, tem muito a ver com prosperidade financeira. Pouco se ouve sobre vida eterna. E pouco se acredita sobre eternidade nesses dias. O reino de Deus consiste em vivermos bem nessa terra. O reino de Deus não pode ser associado com nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de prova. Porque para a nossa geração o reino de Deus é prosperidade financeira. E para os dias de Jesus, o reino de Deus tinha a ver com o governo político. Eles achavam que Jesus veio para destituir o governo de Roma e seria um governo político. Nós achamos, não achamos que o governo vai ser estabelecido pela política, mas nós achamos que o reino de Deus vai ser estabelecido pela economia. Então, se está tudo bem na sua vida financeira, você está no reino de Deus. Qualquer coisa que acontece na vida, que causa dificuldade, nós achamos que o reino de Deus, por exemplo, na nossa cabeça, se alguém fica doente, nós temos dificuldade de achar que aquela pessoa está debaixo do domínio do reino de Deus. A enfermidade, a doença, por quê? Porque a doença causa mal-estar, sofrimento, e essa geração não está preparada para sofrer. Qualquer coisa que lhe dê sensação de bem-estar é o reino de Deus. E qualquer coisa que lhe dê sensação de sofrimento não pode ser ligado ao reino de Deus. Alguns personagens bíblicos nós não conceberíamos que eles fossem parte do reino de Deus nos nossos dias. Chama a atenção, sempre falo isso, o que é público eu falo, o que não é, não vou expor pessoas, mas uma das maiores aberrações no Brasil, em relação à implantação ou da mensagem do reino de Deus, é o slogan "Pare de sofrer". Isso nunca foi sinônimo do reino de Deus, nunca foi, irmãos. Mas o Brasil é iludido, porque a sociedade se permite ser iludida, porque ela está em busca dessa vida sem sofrimento. Então, quando alguém oferece alguma coisa a você, nessa ilusão que não é bíblica, então as pessoas estão prontas. Se Cristo é o nosso exemplo, ele disse, olha, ele passou por aflições, ele disse, vocês terão aflições. Então é certo que as aflições fazem parte também, do reino de Deus, com certeza. As parábolas de Jesus, ele sempre as contou com um desejo de ensinar sobre o reino de Deus. Por exemplo, Lucas capítulo 13, a partir do verso 18. Lucas 13, a partir do verso 18. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus?
ou que o compararei. Vocês vão ver que Jesus sempre queria ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus está perguntando, se parece com o quê? Verso 19. É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Ou seja, Jesus está dizendo, o reino de Deus, ele começa muito pequeno, mas ele vai crescer, e pessoas serão beneficiadas pelo reino de Deus que está em você. Por exemplo, o reino de Deus começa com uma semente pequena lançada no coração de um homem, de uma mulher, que nós chamamos evangelho. Aquela palavra é plantada na mente, no coração daquela pessoa, seja numa célula, no evangelismo pessoal, num culto, e aquela palavra começa a transformar o interior daquela pessoa, e ela vai encontrar, por exemplo, uma das características ou dádivas do reino de Deus é a paz. Então aquele homem que era violento, briguento, batia na mulher, nos filhos, quebrava a casa, agora o reino de Deus entrou, foi crescendo, produziu paz. Quando ele chega em casa, agora toda a sua família desfruta desse bem-estar do reino de Deus que ele proporciona, que é a paz. Encontram descanso debaixo, dos ramos do reino de Deus que está. Então ele disse, o reino de Deus assim começa pequeno, depois ele vai crescendo. Verso 20, mais uma vez perguntou, com que compararei o reino de Deus? Verso 21, é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada, ou seja, aquela massa cresceu. Era uma coisa pequena, você sabe, irmãs, que você coloca bem pouquinho fermento em relação à quantidade de farinha, mas esse fermento vai fazer crescer toda a massa. Então, isso aponta para uma coisa que eu vou falar logo para frente. O reino de Deus não é o exterior do homem, o reino de Deus vem dentro do coração. A religião, que eu vou mostrar depois, a religião tem a ver com o exterior, o reino de Deus tem a ver com o interior do ser humano. Então Jesus está nos ensinando, nesse texto, com que é semelhante o reino de Deus, ou como o reino de Deus é implantado no coração das pessoas. Eu saí daqui domingo passado intrigado com o versículo que eu li para vocês. Nós íamos ter a festa da roça, comida e bebida, e eu falei um texto, não sei quantos vocês vão lembrar, que é o texto de Romanos 14, 17. Eu falei, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu fui embora pensando sobre isso. Por que o reino de Deus não é comida nem bebida? Fui pensando sobre isso, e é uma interpretação muito simples minha. Não li, não estudei profundamente essa semana sobre isso, mas é um entendimento que parece que não é contraditório ao contexto que Paulo está falando, Por que o reino de Deus não é comida nem bebida? Porque comida e bebida é a expressão da natureza física do homem. Comida e bebida qualquer ser humano pode produzir, não precisa do favor de Deus. O seu próprio esforço produz comida e produz bebida. Comida e bebida tem a ver com essa terra e com essa vida. Mas comida e bebida não tem a ver com o reino vindouro. Nós, ainda que eu brinque demais, que eu comi tanta coisa boa aqui, e tinha uma sopa, que eu gosto muito de sopa, eu falei, essa sopa vai ter no céu. Não vai ter no céu. Tem gente que diz que vai ter Coca-Cola no céu. Não vai ter Coca-Cola no céu, Nada de comida dessa terra e bebida vai ter no céu. Quem gosta de café, não vai ter café no céu. Quem gosta de chimarrão, não vai ter chimarrão no céu. Essas coisas não vai ter no céu. Então o que Paulo está dizendo, essas coisas são da terra, elas não são do céu, e se não são do céu, não pertencem ao reino de Deus.
Agora, no céu tem justiça. Você pode falar aleluia? Vai ter paz e alegria no Espírito Santo. Então essas coisas são características do reino de Deus. Isso o homem não pode produzir por si mesmo. Espero ter ajudado você a entender, né, um pouco. São elementos espirituais e que manifestam o reino de Deus. Quero pensar com vocês hoje, que esse sempre foi um tema também de Jesus, dentro dos evangelhos, e alguma coisa que sempre me preocupou muito. Ensinei isso em casa e um tempo me trouxe um problema, que é a diferença entre reino e religião. Diga assim: reino e religião. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Ainda que algumas pessoas confundam. Você já ouviu aquela expressão? Toda religião é boa e leva a Deus. Você já viu alguém falar isso? Eu já. Falei com um advogado amigo meu semana passada. Eu convidei ele para vir numa das nossas reuniões. Ele falou: Odilon, você me conhece. Você sabe como eu respeito todas as religiões. São boas, né? E de alguma forma elas nos levam para o mesmo lugar. Eu já conversei com ele, que realmente a religião, todas podem levar para o mesmo lugar, que não é o reino de Deus, que o reino de Deus é diferente. E aí eu ensinei em casa, que fé não é uma herança, o reino de Deus não é uma herança que se passa, ou se adquire com o nascimento de alguém que tem o reino de Deus. A fé é pessoal, não é transferível. A salvação é pessoal, não é transferível. Se você está no reino de Deus, você é salvo, e seus filhos nascerem num berço evangélico, como a gente chama, isso não dá o direito a eles de serem salvos pela sua fé em Jesus. A salvação é individual. Cada pessoa terá que ter a sua experiência de fé em Cristo. E as meninas cresceram ouvindo isso em casa. Quando a Midian entrou na faculdade, vieram as crises, e ela disse: pai, o senhor me ensinou que a fé não é transferível. E eu queria te falar que eu não tenho fé igual você tem. Eu estou querendo acreditar em umas outras coisas. Pensa num momento difícil. Eu admiro a fé que o senhor e a mãe têm, como vocês vivem isso, mas eu não tenho essa fé que vocês têm. Eu não acredito conforme vocês acreditam. Ou seja, gente faz a gente tremer. Tem ensinamentos que se voltam contra a gente. E eu te confesso que nessa hora eu quase preferia ser religioso. Porque pelo menos na religião a gente mantém a aparência das coisas. E não foi uma conversa de uma semana, de um mês. Foram uma conversa de quase 2 anos. Extremamente difícil para nós. Mas extremamente proveitosa com o passar do tempo. Porque hoje eu sei, né, a fé viva que a Midian tem em Jesus e no reino de Deus. Né, como ela realmente não herdou, ela experimentou. Diga assim: não pode herdar, tem que experimentar. Então, aqui é um perigo. Tem alguns perigos que nós corremos, e eu gostaria de alertá-los, que é confundir religião com o reino de Deus. Esse é um perigo. Nós temos o perigo da sociedade crescente evangélica, sem experimentar o novo nascimento, e nunca ter entrado no reino de Deus. Entraram no mundo gospel, mas não entraram no reino de Deus. Esse é um perigo. Frequentam as nossas reuniões, entram nos nossos templos, mas não entraram no reino de Deus. E se não entraram no reino de Deus, o reino de Deus também não entrou na vida dessas pessoas. A religião é o maior engano que o ser humano pode se envolver.
Porque os outros enganos, se você comprar um terreno que a documentação é falsa, você vai sofrer nessa vida. Mas se você entrar numa religião pensando que está no reino de Deus, isso vai ter consequências eternas na sua vida. Por isso, queridos, que para mim essa palavra do reino de Deus tem se tornado muito séria. Eu tenho procurado olhar para a minha vida em relação a estes ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Então vamos ver algumas diferenças entre religião, o que é religião e o que é o reino de Deus. Nós vivemos numa cultura que facilita, como é que eu vou te falar, a confusão. Eu acho que eu posso falar isso até onde eu sei. Em muitos países da Europa e Estados Unidos, se você vai comprar um microfone Shure, o que vem dentro dessa caixa será um microfone dessa companhia, Shure. Mas sem nenhum desprezo, apenas para ilustração, se você for comprar um microfone desse no Paraguai, com a mesma caixa, provavelmente você não vai ter a mesma certeza que o que tem aqui dentro é um microfone Shure. Por causa de uma coisa que nós chamamos, vem um chiado. Porque é uma coisa que nós no Brasil, infelizmente, nos acostumamos a conviver, se chama falsificação. A falsificação é aceita na mentalidade do brasileiro. Um dia eu fui comprar um tênis nos Estados Unidos, era da Nike. Eu fiz a besteira de perguntar para a atendente se aquele tênis era mesmo da Nike. Por que o senhor está me perguntando isso? Porque sou brasileiro. Mas no Brasil, você pode comprar um tênis da Nike que não é da Nike. Eu falei, sim. Por causa da mentalidade de falsificação. Isso é sério. Isso é uma mentalidade. Isso é uma mentalidade. Por isso que nós precisamos olhar para a Bíblia nesses dias. Uma das piores coisas é ser enganado. Quando você pensa que está comprando uma coisa e você está levando outra para casa. O engano é terrível, o engano não faz bem ao ser humano. Nós não fomos criados para ser enganados. Então vamos pensar aqui. Religião. Religião é o termo original para religar. A ideia é o que o homem pode fazer para se conectar com Deus. Então a religião sempre será o esforço do homem para alcançar Deus. Diga assim, religião é o esforço do homem para alcançar Deus. Temos um exemplo na Torre de Babel, por exemplo. Torre de Babel é um exemplo de religião. Os homens estavam querendo fazer uma torre bem alta para alcançar Deus. E tem uma outra característica, colocar o nome deles nessa torre. Isso é religião. É quando os homens querem fazer alguma coisa para alcançar Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o esforço de Deus, que tem um reino, um governo, de trazer o homem para dentro do seu reino. O reino de Deus é Deus buscando o homem, João 3,16. Agora, sem ler no telão, só fala, né, você que já sabe esse versículo decora. Eu acho que tem muita gente que sabe, sem olhar na Bíblia, João 3,16. 1, 2, 3, vai lá, fala do seu jeito. Vamos lá? Porque Deus...
Isso é o reino, é Deus buscando o homem, é Deus descendo do céu em Cristo para buscar o homem. A religião é o homem tentando fazer alguma coisa para subir até Deus. Essa é a diferença. O reino de Deus é Deus buscando o homem, a religião é o homem buscando Deus. Um outro conceito interessante: a religião sempre estará preocupada com as coisas externas, com a aparência, com aquilo que dá a impressão, ou com aquilo que parece ser. Jesus tratou muito duro os fariseus por conta disso. Poucos grupos organizados Jesus teve confusão. Mas aonde tinha fariseu, Jesus sempre arrumava uma confusão, os fariseus arrumavam uma confusão com ele. Por quê? Sempre era o contraste entre realidade e aparência. Diga realidade e aparência. Realidade e aparência. A realidade e a aparência é a grande questão do ser humano. Toda pessoa religiosa, ela vive da aparência, ou seja, daquilo que os outros pensam que ela é. Às vezes não é, mas ela faz questão de deixar os outros pensar que ela é. Isso é religião. Por exemplo, você se envolve no pecado, qualquer tipo de pecado. Aí domingo o Espírito Santo dá a direção: irmão, arrependa, irmã, arrependa, né? Busque um lugar de arrependimento. E aí você, né? Vamos vir aqui à frente arrepender. Aí você pensa: eu arrependo, mas eu não vou lá na frente, porque se eu vou lá na frente, o que é que vão pensar de mim? Isso é religião. A religião sempre vai esconder você no meio da multidão. Sabe como é diferente? Essa mesma pessoa que ela está escondida no meio da multidão, num outro apelo, para ser próspera, né? Eu estou percebendo que Deus quer promover alguém lá na sua empresa, no seu trabalho, e eu quero orar por esses que creem. Essa mesma pessoa levanta e vem correndo na frente, porque se é para promoção dela, ela está sempre pronta. A religião sempre vai fazer isso, vai esconder no meio da multidão, né? Mas quando é para receber alguma coisa, vai estar pronto. Eu temo a religiosidade no nosso meio. Temo mesmo. Por exemplo, eu estava atendendo uma situação, um tempo atrás. Era uma situação de uma pessoa envolvida em adultério. Essa pessoa, que pelo menos que eu lembro, ela nunca, pelo menos do tempo envolvido, ela veio à frente para confessar pecado. Eu conversando com ela, eu disse: mas por quê? Por que você nunca foi à frente? Ela disse: porque o pecado estava escondido. Eu falei: escondido? Das pessoas que menos podem fazer alguma coisa contra o seu pecado. Ou você acha que Deus não sabe o que você está fazendo? As pessoas, a religião sempre coloca o homem acima de Deus. Elas têm vergonha de confessar aos homens. Mas de Deus, Deus já sabe tudo. Nós nunca cometeremos um pecado que Deus não sabe, mas a religião vai esconder o pecado. Para a religião você está numa boa, mesmo que para Deus você não esteja. Mas o que vale para a religião é o conceito do homem, não o conceito de Deus. Deus vem em segundo plano. Primeiro vem o que os homens vão pensar de mim. Todo o espírito da religião, ele se move dessa forma. Ok? Então a religião, ela sempre vai dar a aparência de ser verdade, o que na verdade não é verdade. E essa foi a bronca com Jesus. Jesus sempre, ele trabalhou trazendo a realidade das coisas. Vamos ver Mateus 23, Jesus vai tratar um pouquinho com essa coisa da religião, que faz viver de aparência. E esse ai, repita por favor, ai.
Não, mas um ai bem de ai mesmo. Ai! Esse ai é de quê? Esse ai é de dor, é de sofrimento futuro. Ai de vocês, Jesus vai falar. Ou seja, o futuro de vocês vai ser de sofrimento. Ai de vocês, mestre da lei, fariseus e... Diga assim, ai dos hipócritas. Ai dos hipócritas, vocês, é interessante isso. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Você dá dízimo, mas rouba. Mas pastor, no Brasil todo mundo rouba. Mas eu dou dízimo. Ele diz, não façam isso. Ai de vocês que fizerem isso. Você deve dar o dízimo, mas você deve praticar a justiça. Vamos ao próximo versículo. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ou seja, algumas coisas, pequenas, vocês dizem que não pode, mas coisas grandes, vocês dizem que pode. Próximo. O que está? Leiam primeiro a expressão aí, me ajudem aí. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Jesus tinha um discurso ofensivo, vocês não acham? Ele era muito amoroso, mas de vez em quando, já pensou, ele está falando para os pastores, para os líderes. Ai de vocês, pastores, mestres, líderes de célula, líder de ministério, de louvor, ai de vocês. Por que eram hipócritas? Ai, por que eram hipócritas? Porque eles limpavam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles eram cheios de ganância e cobiça. Mais uma vez a coisa aparente. Ai de vocês que pegam a Bíblia, saúdam com a paz do Senhor, mas durante a semana se envolve em adultério e imoralidades. Ai de vocês, é o que ele está dizendo. Chamando atenção. Porque o reino de Deus ele não valoriza a aparência, o exterior. E aqui mais uma vez está falando sobre o exterior. Sabe uma coisa que eu penso? Teve uma situação tão séria nos Estados Unidos, me parece, eu li isso, não estou certo, acabei não sabendo de pessoas ligadas a, mas quando saiu o vazamento de uma das listas de um site para relacionamentos de pessoas casadas se envolvendo com imoralidade, algumas pessoas importantes do mundo evangélico estavam lá. E quando o nome delas saiu nas manchetes, parece que teve um ou dois casos de suicídio de pessoas importantes. Uma coisa que eu fico pensando assim, já que está tudo filmado hoje, tem filmagem para tudo. Eu fico pensando, será que eu poderia autorizar filmagens da minha vida para vocês? Será que eu poderia? Vocês acham que eu poderia? A minha vocês acham que pode, né? Gente, às vezes eu penso sobre isso. Viver o reino é você viver numa transparência, não é ser perfeito, não sou um homem perfeito, mas é viver numa transparência que não é o exterior, mas é aquilo que você é na sua essência. Eu falo, Deus, eu fiquei sabendo que colocaram mais, Valterlei, colocaram mais algumas câmeras de segurança do trânsito, e o trânsito é todo visualizado, e todo...
Agora, vocês, né, hoje a vigilância é uma coisa mundial. Você está num lugar, no aeroporto, é impressionante. Eu ganhei uma mala de presente, que eu amo viajar com essa mala, uma malinha pequena. Ela tem um chip, e esse chip ela é localizada em qualquer lugar ao redor do mundo. Aonde eu estiver com essa mala, minha família vai saber onde eu estou. Isso é legal. E eu falei, quando eu morrer, eu quero dentro dessa mala, porque quando eu chegar no céu, minha família vai saber, entrei no céu. A gente é vigiado por tudo, você não tem nem ideia. Por exemplo, né, aqui essa casa é cheia de câmeras. Um dia alguém cometeu não sabendo disso. Alguém deixou uma bolsa na cadeira. E a pessoa não sabia. Enquanto tinha um mover de oração e mover de Deus, alguém foi lá e pegou essa bolsa. Durante a semana nós fomos lá, né, olhar as imagens, estava lá. Nem vou te contar onde que escondeu, mas estava lá. Por causa das câmeras de vigilância. Eu estou aqui, estou sendo vigiado, todos vocês. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares da terra. Então um dia, quando chegar na eternidade, eu imagino um telão enorme. Meu Deus do céu, telão lá. Aí chama meu nome. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que foi as coisas. O que está confessado está perdoado. O que não está confessado, meu filho, Você está entendendo isso? Jesus está dizendo, olha, não é o exterior. É você ter consciência de que sua vida, né, e o julgamento em Cristo será por aquilo que é de fato. Não limpe a aparência. Eu encontrei com uma pessoa um pouco famosa no mundo político um tempo atrás. E aí eu tinha ouvido alguma coisa que o casamento dele não estava bem. Então eu estava numa reunião com ele e a esposa. E eu cheguei em casa e falei assim para ele, nossa amorzinho, né? Fulano não estava bem no casamento, mas resolveu tudo, porque pensa nos grude. Aí eu perguntei para um assessor que conhecia, eu falei, o casamento dele resolveu? Não, só aparência. É só aparência, porque então só aparência. É só aparência, só para manter a aparência da coisa. E quantas vezes nós também andamos nessa coisa, só de aparentar? Vamos lá o próximo, que esse aí tem muito ai para frente ainda. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo do prato, para que o exterior também fique limpo. Se você limpa o interior, o exterior vai ficar limpo também. Vamos ao próximo. O que está escrito de novo? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcro caiado, diga misericórdia, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Ai, 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 ai. Diga ai, 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 ai. Os prédios são lindos, a multimídia é bonito, as luzes é lindo, o nome da igreja é bonito, está nas redes, todo mundo aplaude. Isso é triste. Mas por dentro são como sepulcros caiados. Isso me faz pensar muito no retrato da igreja nesses dias. Eu oro e falo, Deus, tem misericórdia de nós. O que veio à tona no Brasil essa semana
Se você olhasse nas mídias há 3 semanas atrás, pensa numa coisa linda. Pensa num casamento que chamou a atenção do Brasil. A fundação da igreja foi lá no Rio de Janeiro, começo do ano, em janeiro. Ministério. É triste tudo isso, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Paulo diz: quem está de pé, veja que não caia. Mas o que Jesus está falando é isso, quando a aparência ganha um valor maior do que a essência. Diga assim: a aparência ganha um valor maior do que a essência. Vamos ao próximo. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Tem mais um texto, mas é tão forte isso, a igreja está tão desacostumada a ouvir isso. Estamos tão desacostumados a ouvirmos mensagens assim, que a gente fica até assustado. Isso parece que não tem a ver com o reino de Deus. Isso parece que não pode estar escrito na Bíblia, foi Jesus que falou sobre isso. Eu vou deixar outro texto sobre isso para outro dia. Agora, Jesus disse que o reino de Deus não é aparência, ele está dentro de você e de mim. Lucas capítulo 17. Lucas 17, a partir do verso 11. Ele vai falar dos leprosos, você pode ir passando que eu vou caminhar um pouquinho. Dos 10, apenas um voltou glorificando a Deus, verso de número 15. E caiu aos pés com o seu rosto em terra, verso 16, dando graças. Era um samaritano. Verso 17, Jesus disse: não foram 10 os limpos, onde estão os 9? Verso 18, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. 19, levantou-se e disse: ele disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. E os fariseus, de novo, interrogando sobre o reino de Deus, Jesus respondeu. Verso de número 20. O reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não é um reino de aparência exterior. 21. Nem vocês dirão: ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus, aqui está entre algumas traduções, diz: o reino de Deus está dentro de você.